Toda glória ao Pai. Vamos ficar sentados. Toda glória ao Filho, toda glória ao Espírito. Tem sido maravilhoso ouvir os testemunhos do que Deus tem feito nestes dias aqui. Meu coração se enche de vibração e de alegria. Primeiro porque o tema, a oração, sempre foi a prioridade do meu coração e do meu ministério. Eu tenho cada vez mais acreditado o seguinte: o ser humano só funciona bem com o Espírito Santo. O ser humano só funciona bem com Deus. O ser humano sem Deus é igual um peixe fora d'água. O ser humano sem Deus é igual uma flor fora da terra. É como uma estrela fora do firmamento. Você foi criado para Deus. Por isso o tema que nós estamos abordando, dentro do tema dos 12 cestos cheios, tem esta noção de nós falarmos de espiritualidade. Eu estava rascunhando umas ideias e me veio a ideia da mesa da espiritualidade. E me veio algumas coisas provocativas desse seminário de espiritualidade. Eu ouvi uma frase essa semana lá no curso em inglês, que eu achei muito interessante. O professor disse essa frase, isso eu captei para mim como uma vida. Você é um exemplo ou você é um aviso? Preste muita atenção nessa frase para você captar. Todos vocês ou são um exemplo ou são um aviso. Você é um exemplo para os seus filhos ou um aviso para eles. Você é um exemplo para as próximas gerações, para os seus netos, ou você é um aviso. Dá para entender a diferença ou não? Vocês acham que José foi um exemplo ou um aviso? Vocês acham que a mulher de Ló foi um exemplo ou foi um aviso? Vocês acham que Moisés foi um aviso ou foi um exemplo? Gente, eu estou olhando para o mundo e vejo milhares de pessoas, e conheço muitas pessoas que não são exemplos, são um aviso. Sabe qual o aviso? Não viva desse jeito. Não é por aí. Eu tenho atendido muita gente que tem olhado para as pessoas e tem dito: olha, eu não quero ser o que meu pai é. Sabe por quê? Porque ele é um aviso, não um exemplo. E eu estou falando de espiritualidade na igreja. A nossa espiritualidade precisa ser um exemplo, não um aviso. Então eu gostei muito dessa expressão porque ela me tornou chave para esse seminário. Nós temos que ser um exemplo para não nos tornarmos um aviso. E este é o grande segredo da vida. Na vida, ou você é um testemunho, ou é um aviso. Na sua espiritualidade, ou você é um sinal de direção, ou você é um aviso de perigo. Então eu quero desafiar você a nós termos uma espiritualidade aqui, que seja exemplo. Que na sua vida você possa aprender como viver. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. E eu quero dizer mais uma coisa: nós precisamos ser um exemplo para as futuras gerações. Eu estou aqui dentro de mim com um tema também nascendo dentro de mim: a mesa das gerações. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver esse momento das gerações. Você precisa ser uma bênção. Qual o pai e mãe que está aqui que não gostaria de ser um sinal para as próximas gerações e não um aviso? Eu gostaria de ser lembrado pelos meus bisnetos, para que um dia eles pensassem: eu tive um dia um bisavô que andou em Deus e eu preciso segui-lo. Deu para entender o que é direção? Para que você não seja esquecido nas próximas gerações, porque a sua vida, em vez de ser um testemunho vivo, um sinal vivo para as próximas gerações, você se tornou um encalhe, né?
de ser esse sinal, vira um aviso. Gente, nós precisamos botar isso como uma realidade mais viva, como ministério, como igreja. Quando eu abro o livro de Timóteo, eu fico impressionado. A segunda carta de Timóteo é permanentemente Paulo dizendo: eu sou para você um exemplo. Você é carregado de exemplos. Então, de hoje para amanhã, eu quero trabalhar bem essa realidade da mesa das gerações. Porque a espiritualidade nossa não precisa ser, nós não precisamos de frases, o que nós precisamos é voltar para essa realidade, para que a nossa vida seja o que Deus quer que nós sejamos. Vamos ter momentos de oração aqui hoje. Eu gostaria que nós estivéssemos orando, mas que nós pegássemos isso como uma verdade em nossas vidas. E a gente começa a compreender aquilo que a gente fala durante décadas na igreja. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem dos que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o caminho de uma igreja. Eu vivia numa igreja que dá saudades em alguns momentos, quando a gente pensava no umpismo nacional. Os nossos jovens tinham um versículo básico: ninguém despreze a sua mocidade, mas torna-te exemplo, padrão dos fiéis. Quer dizer, não seja um aviso, seja um exemplo. Não seja um aviso de perigo, seja um sinal de direção, de caminho. Então é nessa expectativa e com esta palavra que eu quero desafiá-los hoje a nós mergulharmos mais em Deus, a nós mergulharmos mais em Cristo. Ou na vida você é um testemunho, ou na sua vida você é um aviso. Eu quero voltar só algumas coisas aqui, depois eu quero usar o texto bíblico lá de Timóteo. Um outro princípio que eu aprendi muito esses dias foi o seguinte: você não é o centro do universo. Sabe que essa frase, ela começou a fazer um eco dentro de mim muito forte. Porque muitas pessoas, elas vivem perdendo a dimensão do que é viver a vida cristã. E muita gente começa a achar que ele é o centro do universo. A gente usa em português aqui uma palavra, ele é o rei da cocada. E a gente perde a dimensão de ser quem temos que ser em Deus, que temos que ser em Cristo. E o problema nosso é que muitos de nós começamos a ficar a olhar para o passado e alguns ficam orgulhosos do que onde aconteceu. E ele não consegue ver que ele pode progredir na sua vida espiritual. Tem muita gente encalhada espiritualmente, encalhada na vida do Espírito, encalhada na vida de oração, encalhado na sua vida como igreja, encalhado porque ele não faz parte dessa mesa do avanço de Deus. Ele perde essa dimensão da memória de Cristo. Ele perde essa dimensão que leva-o para uma espiritualidade concreta. Então ele fica muitas vezes com motivos de orgulho. Eu já notei uma coisa: as pessoas que param aqui no orgulho em relação ao que já fizeram, etc., param de crescer, param de avançar. Eles ficam encalhados e não vão para frente. Não tem aquela questão de que nós temos que avançar sempre, nós temos que ir sempre, nós temos que progredir sempre, nós temos que aprender sempre. Eu sempre uso uma ilustração. Quando eu dava aula lá no Vale da Bênção, uma vez por mês, naquele projeto junto com o Instituto Multifocal da Visão do Augusto Cury, com uma empresa, eu me lembro de uma aluna que veio correndo um dia e já tinha se formado e voltou para dizer de uma palestra que ela havia ouvido na USP, de um japonês que tinha 103 anos de idade. E ele estava em plena lucidez, com 103 anos de idade. E ela queria passar para mim esse testemunho. O cara era um sinal. Se você precisa ouvir isso, porque você sempre disse essas coisas que nós precisamos aprender, que nós podemos melhorar dentro de nós, nós podemos não envelhecer dentro de nós. A gente sempre dizia isso lá na ideia multifocal, o seguinte: você precisa decidir não envelhecer no único lugar que é possível não envelhecer.
A psiquiatria fala isso. Onde é? No território das emoções, no território dentro de você. Só que isso parece novo, né, psiquiatricamente, mas isso Jesus já disse: se vocês não se tornarem como criança, vocês não entram no reino. Há uma idade dentro de você. E essa idade dentro de você, você que decide. O problema é que muita gente está vivendo uma espiritualidade velha. E aí ele quer se tornar, parece que, o centro do universo. Aí ele não avança, né? Outros ficam olhando para o futuro e ele acha: não vou conseguir, isso é para os outros, isso é para os pastores, isso é para os missionários, isso é para o pessoal de intercessão, isso é para o povo que vai orar mais. Então ele acha que a espiritualidade mais intensa é para o outro. E ele fica frustrado, ele dá a impressão do seguinte: eu já tenho o consumo suficiente na minha espiritualidade. Isso está encalhando muita gente, porque ele olha para os outros: isso eu nunca vou conseguir isso. Olha para o passado e diz: não, eu já tenho demais. E ele esquece do presente. Você tem que olhar este momento, o que Deus tem para você agora, o que Deus quer mudar na sua vida agora. Nós precisamos nos libertar do orgulho, mas temos também que nos libertar desse sentimento de miséria espiritual, de pobreza espiritual, de encalhe espiritual. E que se você pegar esses dois princípios, você vai começar a descobrir: olha, eu não sou o centro do universo, Deus é o centro do meu universo. Deus é o centro da minha vida, Cristo é o centro da minha vida. Então, quando você coloca isso, você tem que olhar o passado com gratidão, né? Você tem que integrar o presente olhando para o passado e ao mesmo tempo para o futuro e dizer: Senhor, eu quero olhar o passado com gratidão, o futuro com esperança, mas agora eu preciso decidir ter uma nova mentalidade e uma nova espiritualidade. E eu preciso pedir que Deus mude a minha mente, mude o meu coração, mude o meu ser, mude a minha história, mude o meu futuro. Então, espiritualidade é isso. Eu queria convidar vocês a sentarem na mesa de um novo momento de espiritualidade. Nós precisamos disso. Por isso que Paulo disse a Timóteo: olha, procura apresentar-te a Deus, aprovado. Você precisa ter uma determinação. Vai ser muito difícil ser cristão nos últimos dias. Por isso que Paulo, ele chega ao ponto de dizer lá em Timóteo, ele diz uma coisa muito séria, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é nesses tempos difíceis, e Paulo estava falando para Timóteo: você já imaginou se ele soubesse o que nós estamos vivendo hoje? Então eu convido vocês a pensarem nisso, e pensarem que Deus quer mudar a nossa história e a nossa vida. E eu quero que isso fique muito gravado. Na vida, ou você é um sinal de direção, ou um aviso de perigo. Faz sentido para você essa ideia? Quando você pensa das pessoas, quando você pensa da sua história, por exemplo, compare a vida de José e a vida de Saul. A vida de Saul é um aviso de que não funciona viver sem Deus, não funciona liderar sem Deus. A vida dele é um aviso de frustração, um aviso de alguém que recebeu o Espírito Santo, mas ele transformou a sua vida numa miséria. E ele não conseguiu nunca reinar sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre seus medos, sobre suas falhas. Eu coloco Saul como um aviso. E José, que coisa impressionante. José foi um homem que viveu uma vida de uma espiritualidade. Por isso que eu chamo de vocês para essa mesa que Deus coloca para nós, que é uma mesa de espiritualidade. De tudo isso que vocês têm ouvido todos esses dias, gente, é hora de nós olharmos. O Senhor está colocando, porque a Bíblia diz: Ele prepara uma mesa perante mim. Ele preparou para todos nós uma mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, isto é, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das objeções, diante das resistências, o Senhor preparou uma mesa perante mim. Este modelo de 12 cestos cheios, nesse round, né, nesse período, quantas mesas foram colocadas aqui? Ele não preparou uma mesa, ele preparou muitas mesas. Agora, qual o perigo? É você não comer na mesa. O perigo, a mesa está ali, mas você diz: e agora, eu vou na mesa ou não?
Você já visitou todas as mesas? Você vai esquecer dessas mesas? Você vai adorar o Senhor por essas mesas? Eu não ouvi as mensagens, nem podia fazer isso, estou curiosíssimo. Mas eu quero perguntar para vocês, teve bom alimento ou não? Muita comida ou não? O Senhor prepara uma mesa perante nós. Agora é a hora de nós dissermos: Senhor, Senhor, o que eu faço com tudo isso? Eu quero sentar à mesa. Preparas uma mesa perante mim. O Senhor preparou 12 mesas, Senhor. Dá-nos um discernimento agora. Isso que eu estou convidando vocês, para que vocês vejam essa mesa como convite, essas mesas como direção, como exemplo. Por isso que eu olho para a vida de José, gente. A vida de José é impressionante aqui, porque é uma mesa. Deus, a Bíblia toda é uma mesa de espiritualidade. Dá para entender o que eu quero colocar? Toda a Bíblia é uma mesa. É uma mesa de todas as gerações. E Deus enche a sua palavra de exemplos e de avisos também. Ele começa a mostrar avisos. Jesus mesmo chama atenção para alguns avisos. Um deles eu coloquei ali. Não dá, claro, no estudo aqui para colocar. Eu estou abrindo a sua mente para você olhar a totalidade da Bíblia. Mas eu estou dando umas pistas. Olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem colocou esse aviso? Jesus. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A vida da mulher de Ló é um aviso de espiritualidade. Não olhe para trás. Cuidado com a sua vida. Cuidado com a minha vida. Cuidado. Lembrai-vos da mulher de Ló. É o único texto que existe que Jesus manda você lembrar da mulher de outro. É uma ordem. A gente brincava até lá em São Paulo, numa igreja, assim: você já lembrou da mulher de Ló hoje? Já lembrou da mulher de Ló? É uma ordem, é um imperativo. Lembre da mulher de Ló. A vida dela é um aviso. É um aviso. Não viva isso, não faça isso. Obedeça a palavra. Ele disse para olhar para frente, ir para frente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus coloca gerações, gente, como aviso. Ele diz assim: vocês têm que lembrar da geração de Noé, que até no dia que entrou na arca não ouviu a palavra. É um aviso para vocês. Eu estou avisando, e depois não digam que eu não avisei. Agora não olha só para os avisos, olha para os exemplos. Porque a espiritualidade é um exemplo. Veja, isso é muito prático para mim. Isso começou a mexer muito com a minha vida nesses dias, quando eu estou meditando e pensando nessa mesa das gerações da palavra. José era plantado em Deus. Eu fiz um estudo aqui, comecei, mas isso tem um sentido muito novo, muito forte, né, nesse seminário aqui agora. Qual que é? É uma ideia de ou plantados ou enterrados. Jesus fala que alguns enterraram os seus talentos. E talento não foi feito para ser enterrado. A sua vida em Deus foi feita para ser plantada em Deus. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que são plantados em Deus são plantados junto à corrente de águas e dá o fruto no tempo certo, e tudo que ele faz, ele prospera. Ou você é plantado, ou você é enterrado. Os irmãos de José pensaram: vamos enterrar José. Aí resolveram enterrá-lo no Egito. Vamos enterrá-lo no Egito. E mandaram ele para o Egito. Só que eles não sabiam que ele não era alguém enterrável, ele era alguém plantável. Porque onde ele está, ele é plantado, porque ele anda em Deus. Ele foi plantado no Egito. Plantado na casa de Potifar. Potifar resolveu pensar o seguinte: vão enterrá-lo numa prisão do Egito, vão enterrá-lo para sempre. Mas Potifar não sabia, aquele homem não é enterrável, ele é plantável. E ele é plantado.
no calabouço. E sabe o que Deus vai falar, o que Deus vai usar Jacó, o pai dele, para falar na bênção das gerações? José é ramo frutífero plantado junto à fonte. Ele descobriu, ele profetizou, ele é plantado. E por isso que os seus ramos sobem por cima do muro. Está lá na Bíblia, gente. Os ramos dele subiram por dentro do calabouço do Egito e chegaram no trono. Sabe por quê? Ele é plantado. Ele é plantado. Gente, a maior tristeza que eu vejo quando eu estou falando de aviso e de exemplo é quando você pode ver jovens, muitas vezes, que já estão enterrados, com a espiritualidade enterrada. Gente, nós precisamos plantar nossos jovens, isto é espiritualidade saudável. Quando eu estou dizendo essa é a realidade de nós sermos este aviso, não, nós sermos este sinal, esse testemunho vivo e olharmos os avisos que estão aí, dizer, não viva erradamente. Os irmãos de José cometeram um ato muito interessante. Eles decidiram enterrá-lo no Egito. Mas quem acaba enterrado no Egito são eles. Todos eles foram enterrados no Egito. O único que não ficou enterrado no Egito foi José. Ele é levado para ser enterrado, sabe onde? Na terra da promessa. Sabe por quê? Porque ele não é enterrado, ele é plantado em Deus. E a vida dele atravessa gerações, 500 anos. Depois, quase, as crianças vão olhar, quem é aquilo lá? Aquilo lá é os restos mortais de José. Por quê? Porque ele disse que ele quer ser enterrado na terra de Deus, porque ele é plantado em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos de uma espiritualidade que afete as futuras gerações. Você, mãe, pai, vô e vó, precisa de uma vida espiritual que afeta as gerações. Essa é a mesa que Deus quer dar a você hoje. Uma mesa das gerações. Uma mesa que afete futuras gerações. Que a sua vida seja um exemplo. Que a sua vida seja um testemunho. Eu gostaria que você nunca fizesse uma outra posição na sua vida. Eu lembro que uma vez eu perguntei ao irmão da igreja aqui, já falecido, daquela família linda ali de Floriano. Eu lembrei quando eu perguntei para ele um dia para ele, irmão, como o senhor quer ser lembrado? Ele disse com toda humildade, se eu quero ser lembrado como um homem que andou com Deus. Aquilo me emocionou muito, sabe? Porque eu fico pensando, é isso que nós precisamos. Como você quer ser lembrado? Essa é uma mesa que eu estou apontando aqui para vocês. Você tem uma história, mas você tem prazo de validade. Mas a sua espiritualidade não tem prazo de validade. Sabia disso? A vida de Deus em José não teve prazo de validade. Quando você é um aviso, a única coisa que não perdeu a validade da mulher de Ló foi que ela continuou sendo um aviso da coisa errada. Não faça o que ela fez. Mas a vida de José, viva o que ele viveu. O aviso da vida de Saul é o seguinte: não faça errado como Saul, não dá certo. Eu quero dizer uma coisa clara para você, aprenda isso: viver fora de Deus não dá certo. Viver sem Deus não funciona. Viver uma vida sem uma espiritualidade intensa não é bom, não funciona, não resulta bem, não termina bem. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na Califórnia, muito interessante. Eu gosto muito dessa pesquisa,
porque o nome dessa pesquisa é Terminando Bem. Eles pesquisaram quase de 1.500 líderes mundiais e descobriram que cada 3, apenas um terminou bem, incluindo na Bíblia. Interessante, pare para pensar nisso. Cada 3, só um terminou bem, 2 terminaram mal. Eu disse, 1 é exemplo, 2 são aviso. 1 é como tem que viver, 2 como não se deve viver. E é muito interessante que esse pesquisador dessa universidade, ele descobriu quais são as características, as grandes características dos que terminaram bem. Eu não consigo agora me lembrar dos 6 itens, mas vou ver se eu lembro alguns deles. O primeiro eu lembro. Todos os que terminaram bem, eles andavam com Deus. Não houve nenhum que terminou bem, que diz assim, ele era um ateu, não queria saber de Deus. Não, Deus era a prioridade na vida deles. Olha que coisa interessante. Todos que terminaram bem, tinham Jesus Cristo como exemplo. Isso é fatal. Jesus é o meu exemplo básico. Todos que terminaram bem, em 1.500 dos maiores livros da história de todos os tempos. Terminar bem é um segredo, está ligado a Cristo. Se quiser anotar mais um aí, os que terminaram bem, eles decidiram não parar de aprender. E agora eu vou voltar lá no japonês de 103 anos. Né? Me impressionou porque ele disse, esse homem começou a estudar francês com 97 anos. Aí eu fiquei tão impressionado que eu fui atrás da história desse japonês e não tinha nenhum livro, nem em inglês, nem em português, só tinha um livro em japonês e em alemão. Ele é um exemplo na Alemanha. E quando eu pesquisei, ele estava com 108 anos e ainda dando palestras. Com 97 ele estava decidindo. Tem gente que já está enterrado com 20. Não, está difícil a vida, eu já cansado. Eu encontrei uma jovem lá onde estou estudando. Ela disse para mim ontem, eu tenho tanta preguiça, mas tanta preguiça, que eu tenho preguiça de dormir. Eu estou no sofá e tenho que dormir para a cama, mas eu estou com uma preguiça de ir lá para a cama. Ela falou, para começar, eu estou agora com vontade, eu estou precisando ir no banheiro, eu estou com preguiça de ir no banheiro. Você, puxa vida, mas isso é uma preguiça demais. Ela tem preguiça de ter preguiça. Não tem 20 anos e tem preguiça de estar com preguiça. Você já pensou um negócio desse? O professor chegou para ela uma hora e disse assim, você não tem solução, nós precisamos fazer um transplante de cérebro. Eu nunca vi um negócio desse, tem que trocar o cérebro. É possível isso? Passa uma semana, em vez de ela ir para frente, ela volta. Você já pensou? Você está aqui, você estudou mais uma semana, é o seguinte, fez um exame, eu voltei para outra. Não vai para frente. Porque tem preguiça. Já ouvi falar até uma piada, cara, por que você tem tanta... Você não fala preguiça? Ele fala, porque eu estou com preguiça. Você nem falar preguiça consegue. Tem preguiça de falar preguiça até o fim. Quer dizer, então, é uma doença que cresce no planeta Terra. Gente, eu estou olhando para a Bíblia, eu vejo a mãe e a avó de Timóteo, que exemplo. A mesa das gerações, olha que coisa belíssima, que coisa linda, que coisa gloriosa. Não é lindo isso, gente, pensar quando você pensa na Bíblia? Eu fico maravilhado. Oh, Paulo diz assim, eu dou graças. Eu dou graças pela fé sem fingimento, aquilo que habitou na tua avó Loide, na tua mãe Eunice, estou certo que está em você. Você pegou, você agarrou, você tem base, você tem fundamento, você tem exemplo. Depois ele fala assim, agora olha para mim.
olha o que eu estou vivendo, eu sou um exemplo para você. E ele começa a falar de espiritualidade. Você tem que mergulhar em Cristo, cara. Você tem que apresentar-se a Deus. Você tem que se tornar exemplo dos fiéis. Você tem que mergulhar em Cristo sem limites. Você precisa dele. Vai ser difícil ser crente, vai ser difícil ser cristão. Olha, quando eu for embora, vai ter problemas sem limites, mas você precisa manter uma espiritualidade firme. Sobre isso eu quero aprofundar mais amanhã de manhã. A vida de Jesus foi um aviso. A vida de Herodes foi um aviso para as próximas gerações. Parem de viver erradamente. Gente, Herodes foi uma tragédia. Uma tragédia. Sabe, uma tragédia. Um dos homens mais trágicos da história da humanidade. Pra vocês terem uma ideia, Herodes, quando estava doente e tinha que morrer, ele tinha feito um túmulo tão grande, uma montanha, para falar a verdade. E esse homem, ele exigiu que o dia que ele morresse, eles pegassem todos os idosos do país e matassem, prendessem e os matassem no dia que ele morresse, para que houvesse choro em todo o país e as pessoas chorassem, fosse o dia mais triste da terra. Já pensou um negócio desse? Botar todo mundo junto, mata tudo de uma vez, todos os velhos. A boa notícia que eu tenho para vocês é que não fizeram isso. Eles decidiram não fazer. Já que morreu mesmo, agora ele não manda mais. Ele manda até enquanto está vivo. Agora morreu, quem manda é outro. Senão não vão fazer isso não. Os velhos foram salvos. Mas olha o que estava no coração desse lazarento. Um aviso. Um aviso. Não viva fora de Deus, não viva fora de Cristo, não viva fora do reino. A maldade no coração humano. Então eu penso que hoje eu quero colocar para vocês isso. Que eu e você precisamos nos colocar, abrir o nosso espírito, a nossa mente, e responder 3 básicas perguntas. De onde viemos? E quando eu pergunto de onde viemos, olha a história onde você está. Olha de onde você veio. Tudo que Deus tem trazido para a sua vida. A história da sua vida. Um dia Deus trabalhou você. Um dia Deus trabalhou lá no seu passado. Olha de onde você veio. Deus trouxe graça na sua família, trouxe graça na sua vida, trouxe salvação na sua família. Alguns estão aqui porque seus avós andaram em Deus, porque seus pais andaram em Deus, porque eles se tornaram sinais na sua vida, agora é a sua vez. Essa é a questão de eu colocar essa mesa das gerações aqui. Quanta história maravilhosa. Onde começou a sua história em Deus? Do século passado, no meu avô, no meu bisavô. A minha história é tão bonita quando eu lembro do meu avô Fernando, quando um dia ele ouviu o hino, eis os milhões, com trevas tão medonhas, né? Você lembra daquele hino? Eis os milhões. Lá no sul de Minas, ele pegou o cavalo e saiu correndo em busca daquele som. E o som parou, e ele não achou, bateu em todas as casas dos sítios e tal, e nada. No outro dia ouviu de novo, saiu correndo com o cavalo. Já pensou que história? 3 vezes, o 4, o 5, e nada. Um dia, ele estava lendo a Bíblia que ele havia ganhado, ele disse, Deus, desta Bíblia, me leva lá. Ele deu um reiado no cavalo e deixou o cavalo galopar. E a música começou, sabe onde? Diante da casa onde o cavalo parou. Quando começou a cantar, ele estava na frente, o cavalo levou ele lá. Imagina um cavalo guiado pelo Espírito Santo.
vez em quando eu penso, talvez é mais fácil conduzir um cavalo do que alguns crentes. O cavalo chegou lá, começou a música, e ele estava ali. E o evangelho chegou na minha família assim, gente, no sul de Minas. Não é um milagre isso? Eu fui trazido, o reino de Deus veio, a minha família veio a cavalo. Alguns veio a pé. Mas de onde viemos? Onde chegou o evangelho na sua vida? Cada um de vocês tem uma história linda, valeria a pena ouvi-los. Dá livros aqui. A história da família Bruta é um negócio fenomenal. Quando eu ouço essa história, eu tenho lágrimas. Quando começou isso? História linda, a sua história. De onde viemos? E Paulo diz assim, olha, eu estou lembrando, eu lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Espiritualidade é lembrança, é memória. Eu lembro da tua avó, eu lembro da tua mãe, eu lembro dessa história. Timóteo, você tem história, você tem história, você tem história. É tremendo isso, gente. Você tem passado. Você tem sinal de direção. Ele dá uns avisos, fala, não é por aqui, não é por aqui. Mas você tem sinal de direção. Ele mostra onde nós estamos. Onde nós estamos numa hora difícil. Paulo disse, olha, vai ser difícil ser cristão. As pessoas serão egoístas, vão pensar só nelas mesmas. Gente, muitas vezes nós temos um egoísmo espiritual. Tem um teólogo, Barth, que dizia que nós temos que tomar muito cuidado com o narcisismo espiritual. Narcisismo espiritual, sabe porque a gente começa a adorar a nossa própria adoração. Nós começamos a adorar a nossa própria espiritualidade. Nós podemos correr o risco de adorar o nosso próprio ministério. A gente fica encalhado em nós mesmos. Paulo diz, é perigoso isso. De vez em quando eu converso com pastores e líderes, e a gente tem uma vontade de passar umas coisas mais, né? Aí a gente começa a falar, ele irrompe tudo, começa a falar todo um negócio de um passado que não existe, um negócio tal. Aí você está querendo passar alguma coisa, e você vê que ele sabe tudo e não precisa mais nada, e está encalhadão. É uma tragédia. Uma tragédia. Eu queria fazer ele sorrir de novo a vida. E está aquela nhaca de vida. Mas a pessoa fica com aquele negócio. Dá a impressão que até o céu muda se ele for para lá, entendeu? Ele chegou no céu. Agora que o céu ficou bom mesmo. Que antes era meio fraquinha a coisa aqui. Está dando para entender? Dá a impressão que agora eu me converti. Agora até a igreja melhorou comigo. Gente, como a gente precisa de cruz, né? Da vida de Cristo, da cruz de Cristo. Você não é o centro do universo. Deus já disse quem é o centro. Então quero dizer para vocês, Paulo diz assim, olha, você vai ter gente difícil, desobediente, gente ingrata. Gente com aparência que parece que é, mas não é. Gente que parece que tem, mas não tem. Que parece que faz, mas não faz. Que parece que vai, mas não vai. É assim. Ele fala isso. Vai ser difícil agora. Mas você. É tão lindo isso na Bíblia que John Stott escreveu um livro chamado Tu Porém. É o texto que mais tem o tu porém, né? Tu porém é o seguinte, a turma está nessa dimensão, mas você vai ter uma espiritualidade diferente. Você tem história, você tem raiz, você tem vida e tem mais. Então, recomendo essas coisas. Eu recomendo essas coisas. Evita falatórios inúteis. Para de falar besteira. Espiritualidade é parar de falar o que não deve. E tem uma coisa. Ser aprovado como obreiro. Evita falatórios inúteis. E eu resolvi fazer disso daqui um negócio mais atual. Evita fake news. Evita... Porque espiritualidade, gente, a gente fica muitas vezes com frases, a gente tem que ser mais prático. O que é espiritualidade para mim hoje? É evitar falatórios inúteis, profanos, impiedade, linguagem. Olha o texto diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer.
Existe um câncer social, existe um câncer eclesial, existe um câncer por aí. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos ver que isso daqui, dizer, ó, isso daqui é aviso. Então eu comecei a olhar na Bíblia o que é aviso, o que é exemplo. O que é aviso, ó, não fique falando que não deve. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, e cada vez eu estou mais determinado a isso, não perder tempo com aquilo que não vale a pena. Eu cheguei a uma conclusão: a vida é curta demais para a gente perder tempo com aquilo que não vale a pena. Eu parei de consumir um mundo de besteira que existe no mundo. Sabe por quê? Porque a vida, ela precisa voltar para o trono. Eu parei de ouvir notícias por aí. Sabe por quê? As notícias são uma porcaria louca, né? Eu quero ouvir o que está a notícia do trono. Qual a notícia do trono? Qual a notícia hoje do trono? Qual é a news do trono? Lá não tem fake news. E Deus fala algo novo. Nós temos que ter uma expectativa nova. Gente, vocês precisam mudar isso. Por isso que foi bom aquele vídeo que saiu por aí, muito interessante, que as pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana, elas mudam o seu destino, muda a sua vida, muda a sua saúde, muda a sua psicologia, muda a sua energia mental, muda a sua emoção, muda o seu destino, muda o seu mundo. Por que a gente não faz? É prático, é real. Então as pessoas que o fazem têm uma força em Deus, tem uma vida em Deus, e Paulo está dizendo justamente para a gente viver isso. Na vida, ou você é sinal de direção, ou você é aviso de perigo. Você precisa ser plantado como José foi plantado. Eu estou preparando um estudo para um dia aqui, depois quem não puder vir, veja aí de uma coisa gravada que eu acho tão tremendo, coisa que Deus tem me dado, plantado debaixo do fogo. Você já sabe quem, né? Teve 3 que foram plantados debaixo do fogo, debaixo das provações, debaixo das crises, debaixo de tudo. Eles não foram enterrados. Tentaram enterrá-los na fornalha, mas eles eram plantados em Deus. E quando você é plantado em Deus, não tem jeito. Seu ramo vai por cima dos muros, e sua vida vai por cima do fogo, porque você tem a presença do Senhor na sua vida. Então você precisa saber para onde ir. Onde estamos, para onde ir. Sabe para onde ir? Procura apresentar a Deus. Para onde ir? Evita falatórios inúteis. Para onde ir? Seja disciplinado. Para onde ir? Busque a verdade. Para onde ir? Viva esta vida gloriosa em Cristo. É isso que eu quero deixar com você agora. Feche os seus olhos. Ou na vida você é um aviso, ou você é um exemplo, ou você é um sinal de direção, ou você é um aviso de perigo. Sua espiritualidade precisa ser o que Deus quer que ela seja. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a ser abraçado pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo, pela presença de Cristo, pela vitória de Cristo. Agradeça a Deus a sua história. Agradeça a Deus onde você está. E agradeça a Deus pelo que Ele fará. Porque Deus tem dito: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar o futuro cheio de esperança. E Deus quer dar a você um novo começo para a sua espiritualidade. E nós precisamos, gente, decidir que esse seja o ano de maior crescimento em Deus que nós tivemos em toda a nossa vida, em toda a nossa história. É preciso fazer isso diariamente. Leia a Bíblia todos os dias. Sabe que o que eu estou dizendo a você? Leia a Bíblia todos os dias. Sabe o que eu estou dizendo para você? Pegue um bom devocional e leia um devocional todos os dias e entregue a sua vida a Deus. Rompa com consumir aquilo que tem destruído você e corrido você como câncer. Há um câncer social aí, e você tem a medicina. Você tem a medicina para a sua alma, para o seu espírito, e eu vou dizer até mais, para o seu corpo,
Porque você tem mais saúde física quando você tem as verdades de Deus em você, o Espírito de Deus em você, a realidade de Deus em você. Comece a tomar decisões na sua vida. Comece a tomar decisões de mudança. Eu quero dizer a você que isto é um propósito, isto é um processo. Mas é preciso perseverança, é preciso determinação, é preciso paciência também com você. Mas você pode avançar, você pode melhorar, você pode ir, você pode chegar. Deus tem um plano glorioso para a sua vida. E Deus está fazendo em você uma mudança na sua mente, uma mudança no seu coração, uma mudança no seu ser, para o louvor e glória dEle. Em nome de Jesus. Deus está abrindo o nosso coração para uma nova mentalidade, para um novo coração e uma nova vontade. Permita que Deus coloque em harmonia a sua mente com a mente de Cristo, a sua vontade com a vontade do Pai e as suas emoções com o Espírito Santo. Você tem o Deus triuno trabalhando em você. Não despreze a sua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Deus sempre quer começar de novo. Deus quer dar a você um novo mapa para dar a você um novo destino. Deus deu a José um mapa na sua pré-adolescência. Isso determinou o seu destino para as próximas gerações. É tão forte que hoje estamos falando dele. Deus mudou um dia a história e mudou o mapa interno no coração de uma jovem chamada Ruth, jovem viúva. E Deus deu a ela um novo destino e ela entra na história de Jesus. Ela faz parte da raiz da geração de Jessé. Isso é espiritualidade, gente. Espiritualidade, ela marca gerações. Ela restaura a sua história. Um dia Deus pegou uma mulher chamada Lia, abandonada, rejeitada pelo marido, rejeitada pelo pai, rejeitada pela história, rejeitada por todos, mas não rejeitada por Deus. E Deus muda a história. E ela faz parte da história do leão da tribo de Judá. Que história linda a história de Lia. A primeira mulher a dizer El Shaddai. Deus é o Todo-Poderoso. Primeiro pessoa a invocar o Deus Todo-Poderoso na Bíblia. Deus restaura a história. Deus quer lhe dar uma nova espiritualidade. Às vezes você foi rejeitado, abandonado, esmagado. Pensaram em que você pensou que estava enterrado, mas Deus está plantando você nele. Plantando junto às fontes. Espiritualidade é um processo. Espiritualidade não é um evento, é um processo. É um permanente processo de crescimento em Deus. É um viver em Deus. É um caminhar em Deus. É um caminhar do Santo Espírito. É deixar-se mover pelo Espírito, no Espírito, com o Espírito para a glória de Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar. Quantos estão dispostos hoje a colocar a sua vida em Deus e dizer: Senhor, estou pronto. Move minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu sei que há decisões que estão sendo tomadas aqui na mente, no espírito de cada pessoa. E nós precisamos ser um sinal de aviso contra o diabo, mas temos que ser um sinal de exemplo a favor do teu reino. O mal, quando chegar a nós, diz: olha, aqui não. E o bem, quando chegar a nós, Senhor, nós temos que ser este exemplo vivo, um exemplo de fé, um exemplo de esperança, um exemplo de transformação. Pai, muda a nossa vida, faça homens e mulheres serem exemplos para os seus filhos, para as futuras gerações. Pai, obrigado pelas mesas que o Senhor tem colocado aqui neste lugar, durante todos esses dias. E nós entendemos o que a tua gloriosa palavra diz: preparas uma mesa perante mim. O Senhor preparou uma mesa para todos nós, e não foi só uma mesa, o Senhor preparou 12 mesas, Senhor. 12 mesas carregadas de riqueza da tua palavra, do teu Espírito, Senhor, e nós precisamos ser curados e mudados e transformados.
Nós queremos saborear das tuas mesas, Senhor, mas muda a nossa vida, muda a nossa atitude. Ó Senhor, muda o nosso apetite. Nós não queremos chegar à mesa sem apetite. Dá, Senhor, apetite. Pai, uma vez ouvi uma palavra, Senhor, que a única coisa que o filho pródigo precisava era de ter bom apetite. Pai, nós precisamos chegar a Ti com bom apetite. Que nós possamos dizer a nós mesmos, diante de 12 mesas, dá-nos bom apetite. O Senhor está colocando as mesas. Hoje o Senhor coloca a mesa das gerações. Ó Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor coloque homens e mulheres no ponto certo. Pai, eu quero pedir que o Senhor invada a família deste homem, dessa mulher. Invada seus filhos, invada seus netos e netas, invada a vida dos bisnetos e tataranetos. E que quando eles chegarem no céu, eles saibam que as próximas gerações chegarão também. E que o testemunho seja a eles no céu um só. Eu estou aqui porque você foi um sinal, você foi um exemplo, porque você foi um sinal de direção. Eu estou aqui por causa de você. Para que as próximas gerações recebam sinais de exemplo desta geração. Que homens e mulheres aqui, jovens aqui, jamais sejam esquecidos pelas futuras gerações. Por causa de um único fato: eles andaram com Deus, eles viveram com Deus, foram cheios do Espírito Santo, foram homens e mulheres de oração, homens e mulheres de Bíblia, homens e mulheres que deram testemunho de Cristo, homens e mulheres que resplandeceram no firmamento. Pai, que não seja só mais uma noite, mas seja uma noite do impacto do Teu Espírito em nós. Toca-nos com Teu poder, toca-nos com Teu poder, toca-nos com a Tua glória, toca-nos com a Tua graça, toca-nos, que nós saibamos de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém, amém e amém.